Olá, pessoal. Meu nome é Luana Miranda, sou assistente de gestão de pessoas aqui do Grupo Sanos e também sou estudante de psicologia do sétimo período. Hoje eu trouxe um tema aqui no nosso programa de desenvolvimento humano organizacional, que é desenvolvendo inteligência emocional para relacionamentos mais satisfatórios. Então, como que desenvolver minhas habilidades comportamentais, como que desenvolver minha inteligência emocional contribui para relacionamentos mais satisfatórios, para um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais produtivo. Hoje a gente vai ver tudo isso aqui, né, como que a inteligência emocional ela pode contribuir para esses relacionamentos mais saudáveis realmente no dia a dia. E bom, primeiramente, a gente vai discutir um pouco sobre a importância da inteligência emocional. Então, por que que ela é importante, de fato, né? Então, a inteligência emocional é uma ferramenta essencial não só para o sucesso profissional, mas também para o crescimento pessoal. Ela nos ajuda a lidar melhor com o estresse, a resolver conflitos de maneira mais eficaz e a colaborar de forma mais harmoniosa com os colegas. Então, a inteligência emocional, ela se torna assim, uma ferramenta importante também para o sucesso, assim como as competências técnicas. Então, desenvolver competências técnicas é muito importante, sim, né? A gente fazer cursos, ter certificados, desenvolver uma atividade, é, realmente o nosso desempenho, né, profissional ele é muito importante, porém o nosso lado emocional, a nossa inteligência emocional, como a gente gera as nossas emoções, como que a gente lida com as nossas emoções no dia a dia, também é muito importante quanto, né, a essas competências técnicas, né, o nosso técnico. E isso contribui, né, para a gente conseguir lidar melhor com o estresse, a conseguir resolver conflitos, situações de uma maneira mais eficaz, e também contribui para o ambiente de trabalho, né? Um ambiente de trabalho que as pessoas conseguem se comunicar, né, de uma forma efetiva, conseguem controlar suas emoções e também compreender as emoções do outro. Isso tudo é de muita importância, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje aqui. Então, começando primeiro pelo conceito, né? O que que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de identificar, compreender e gerir nossas próprias emoções, além de reconhecer, interpretar e influenciar as emoções das pessoas ao nosso redor. Esse conceito envolve uma série de habilidades que incluem a autoconsciência, o autocontrole e a motivação, a empatia e as habilidades sociais também. Então, a gente viu aqui que a inteligência emocional é uma capacidade que a gente desenvolve. Então, é uma pessoa que consegue gerir as suas emoções num momento estressante, é, ela consegue reconhecer também, então não só conseguir controlar essa emoção, mas também reconhecer, né, quando ela se sente com raiva, né, quando ela se sente ansioso. Então, reconhecer isso também interpretar e influenciar as emoções das pessoas ao nosso redor também. Então, eu consigo interpretar como uma pessoa também, ela tá mais estressada e nesse momento eu vou precisar deixar ela ali processar aquela informação, dar um momento ali realmente para ela, como que ela também influenciar as pessoas para que elas consigam identificar suas emoções no momento que ela tá com alguma determinada emoção que está prejudicando ela de alguma forma. Então, tudo isso, né, compõe a inteligência emocional. Né? Então, vão ter algumas habilidades aqui específicas que eu vou passar adiante, que a gente vai discutir mais sobre elas também. E aqui eu trouxe uma afirmação, né, que o QI e o QE não são opostos. Então, muitas vezes a gente pensa que o QI, né, que é a capacidade que uma pessoa tem de processar informações e resolver problemas complexos com facilidade,
E o QE, né, que é o coeficiente de emocional, com que é a nossa capacidade de controlar nossas emoções, muitas vezes a gente pensa que eles são opostos, que eles são coisas muito diferentes, que um não influencia o outro, né? Que eu preciso desenvolver muito meu coeficiente de inteligência, né? Que geralmente esse coeficiente de inteligência a gente tem testes, né? Que conseguem medir, né? Esse coeficiente. Geralmente muitas pessoas fazem quando elas entram, né, no ensino médio, né? Para medir ali o desempenho dela nas atividades, nas matérias. Mas na maioria das vezes a gente não se atenta para o coeficiente emocional, que ele também é muito importante. Então, a forma como a gente controla nossas emoções também é muito pertinente ali para o dia a dia. Então, por exemplo, né, quando você se torna responsável de uma atividade no seu trabalho, então, não só você conseguir desenvolver essa atividade com êxito, né? Ter ali as competências necessárias para você conseguir você trabalhar, você desenvolver essa atividade, não só isso é importante, como você conseguir controlar a sua ansiedade, porque muitas vezes você está ali realizando a atividade, mas você está pensando e como que você as críticas, né? E você se sente ansioso, pensando como vai ser quando você entregar, você precisa entregar rápido. Então, aqui, como está aqui nessa balança, eles precisam estar em equilíbrio, né? Então, você precisa estar ali no nível que você consegue controlar suas emoções. E você também precisa ter o seu QI ali desenvolvido, desempenhando bem as suas atividades. E um, né, influencia o outro, eles se complementam. Então, eles não são distintos um do outro, né? Eles são importantes de maneira igual. E quem trouxe, né, essa inteligência, esse conceito, né, de inteligência emocional foi o Daniel Goleman, que ele é um psicólogo e um escritor renomado que popularizou o conceito de inteligência emocional através do seu livro Emotional Intelligence, que foi publicado em 1995. Então, o Goleman trouxe à tona a importância do coeficiente emocional no ambiente de trabalho e na vida pessoal, argumentando que o QE é tão crucial quanto, ou até mais importante, que o coeficiente de inteligência para alcançar o sucesso. Então, ele foi a pessoa, né, ali que parou, né, e realmente trouxe essa ideia de que, olha, peraí, mas não só, né, o coeficiente de inteligência, não só ali a forma, né, você ter bons resultados, você ter um bom desempenho, você ter ali realmente competências técnicas desenvolvidas é importante, mas a forma como você controla suas emoções também é importante. Então ele foi a pessoa que trouxe isso ali e que estudou muito sobre isso e desenvolveu esse livro, que fica também aí de indicação para quem deseja se aprofundar mais nesse assunto, desenvolver mais a inteligência emocional. Então, realmente ele foi a pessoa que fundou isso e que até hoje ele é muito conhecido, é muito estudado. E ele desenvolveu também aí 5 pilares da inteligência emocional, que a autoconsciência, o autocontrole, a motivação, a empatia e as habilidades sociais. Então a gente vai passar aqui por cada uma delas, entender aí o conceito realmente de cada uma. Então ele realmente estudou e desenvolveu aí que esses 5 pilares para a inteligência emocional são importantes aí para desenvolver habilidades sociais, se desenvolver emocionalmente. Então nós vamos passar aqui por cada uma delas. A primeira delas é a autoconsciência. Então, a autoconsciência é a habilidade de reconhecer e entender nossas próprias emoções, bem como os efeitos que ela tem em nossos pensamentos e comportamentos. Então, como a própria palavra mesmo diz, é tomar ali realmente consciência de si, né, das suas emoções. Então, identificar quando você se sente, por exemplo, com raiva, né, em que situações que você se vê ansioso, né,
em quais situações você se sente triste. Então, identificar essas emoções e entender os efeitos dela nos seus comportamentos. Então, você vê que quando você se sente com mais raiva ou com medo, por exemplo, eu vejo que muitas vezes quando eu entro, é, um exemplo, quando você entra numa reunião, você identifica que você se sente ansioso, né? Então, você vê que a ansiedade nesse momento, né, para essa reunião, tem impacto no seu comportamento, né? Então, aí, quando você entra nessa reunião, você costuma gaguejar, né? Você costuma ali travar, né? E aí, isso tem ali um efeito nesse comportamento. Então, você viu que essa emoção sua impactou, né, nesse comportamento, gerou esse comportamento seu, né? Então, seus pensamentos também influenciam. Então, você realmente conseguir se conhecer, né? Entender ali em que momento que você sente uma determinada emoção. Como que a gente desenvolve, né? Prática de autorreflexão. Então, reserve um tempo regularmente para refletir sobre suas emoções e reações em diferentes situações. Então, né, com frequência faça essa autorreflexão, né, de realmente refletir sobre as emoções, em que momento você sente cada coisa, quais são suas reações, né, como você reagiu com raiva, você reagiu com ansiedade, então essa autorreflexão. Feedback de colegas. Peça feedback honesto de colegas e supervisores sobre como eles percebem suas reações emocionais e comportamentos. Então, a gente sabe, é muito comum também que a gente tenha dificuldade de se olhar, porque a gente vive realmente muito no automático e tudo assim é muito acontece de forma muito automática na nossa rotina. Então é muito comum a gente não conseguir parar e olhar para si, como que eu estou reagindo, né? Então tudo vai se tornando muito padrão, muito padronizado. Então pedir esse feedback para pessoas que você tenha mais intimidade, né? Como que você acha que eu reagi àquele momento, né? Você acha que a forma como eu falei ali foi legal, foi eficaz, né? Eu consegui ali me comunicar de uma forma legal. Então pedir esse feedback aí para colegas ou supervisores é muito legal para você conseguir ter uma percepção aí das pessoas que estão ali ao seu redor, né? Que estão ali te vendo ali de fato. Autoavaliação regular. Use ferramentas de autoavaliação para monitorar suas emoções e identificar padrões. Então, fazer realmente essa autoavaliação sobre você mesmo, né? Então, essa autoavaliação, né, de em qual momento, né, de que você identifica um padrão, né? Porque muitas vezes vai se tornando um padrão de comportamento mesmo. Então, todas as vezes eu vejo que, no exemplo que eu citei anteriormente, todas as vezes eu vejo que eu entro na reunião, eu me sinto ansioso. Vai se tornando um padrão, né? Então, essa autoavaliação ajuda você a identificar esses padrões comportamentais mesmo, né? E isso facilita, né, pra gente conseguir, essa autoavaliação ela facilita a gente identificar, né, esses, esses padrões assim comportamentais e atingir uma autoconsciência. O próximo é o autocontrole. Autocontrole é a capacidade de gerenciar e regular suas emoções, impulsos e comportamentos, especialmente em situações estressantes e desafiadoras. Então, a forma como você consegue lidar, que você consegue gerir as suas emoções em momentos estressantes e desafiadores, que são normais, né, que são da rotina, que vão sempre existir, né? Vamos realmente colocar aqui, de fato, que momentos desafiadores eles vão sempre existir e o que a gente fala que realmente do autocontrole é como você está gerenciando, né, o seu estresse, a forma como você reage essa situação desafiadora, né? Você consegue ali controlar a sua emoção, ou geralmente você age ali por impulso, né? Você se comunica de uma forma já um pouco mais estressada porque você viu que você foi mais impulsivo, você não pensou antes.
Então, agora eu vou falar sobre as técnicas para conseguir desenvolver o autocontrole. A primeira é respiração profunda. Então, técnicas de respiração podem ajudar a reduzir a ansiedade e manter a calma. Então, bem realmente assim, é aquela frase clichê, assim, respira e não pira, assim. Então, realmente, faça uma respiração quando você se vê naquele momento que você se sentiu mais estressado, naquele momento que você se sentiu que foi mais desafiador para você. Então, dá uma pausa, né? Se precisar sair daquele ambiente, né? Saia, respire um pouco, realmente, para que você consiga ali controlar aquela situação de uma forma mais eficaz. Pausa antes de reagir. Então, como eu falei, muitas vezes a gente tende a agir com impulsividade nesses momentos, né? Que a gente, por realmente não pensar antes de agir. Então, tire um momento para pensar antes de responder a situações emocionalmente carregadas. Então, assim como eu falei de tentar sair daquele ambiente, se precisar sair, né, daquela sala, daquele ambiente, saia um pouco, né, que sejam 2 minutos, e pense, né, processe ali aquela informação, como que você vai reagir, né, porque muitas vezes quando a gente age com impulsividade, pode ser que gere mais conflito, né, e talvez até uma discussão, e aí vai se tornando realmente uma bola de neve ali, né, então muitas vezes é muito melhor a gente realmente parar, não, eu preciso de um momento para pensar, me retirar e depois eu reajo aqui nessa situação. Técnicas de relaxamento, que são práticas como meditação, mindfulness, podem ajudar a manter o equilíbrio emocional. Então, já tem muitos vídeos, inclusive aplicativos, que eles apresentam técnicas de respiração específicas para uma determinada emoção. Então, existem técnicas para diminuir a ansiedade, para controlar o estresse. E você pode, né, pesquisar um pouco sobre isso também, se for do seu interesse, né, de relaxamento. Muitas vezes, 2 minutos, de 2 a 5 minutos que você consegue tirar ali para você conseguir fazer essa técnica de relaxamento, você já consegue ali voltar ali realmente ao seu pensamento para você, né, e pensar ali com mais calma diante dessa situação, né? Então, tudo isso que ajuda você a ter mais autocontrole, né, em situações mais desafiadoras. A próxima é a motivação. Motivação refere-se à paixão para trabalhar por razões que vão além do dinheiro ou status, impulsionada por um profundo desejo de atingir nossos objetivos. Então, a motivação é realmente essa paixão, né, pelo que se faz, né? Então, entender, né, ali o que você está realmente fazendo, está no caminho que você realmente trilhou para você, que você deseja, né? Então, eu estou fazendo determinada faculdade porque eu tenho paixão nisso, né? Vai muito além do dinheiro que vai me proporcionar, muito além do status que isso vai me proporcionar. Porque essa motivação é justamente ela que vai fazer, né, com que você se levante realmente da cama todos os dias para você conseguir desempenhar boas atividades, que você consiga desempenhar bem aquele trabalho, né? Porque muitas vezes, se você não está motivado, muito pouco provavelmente você vai conseguir desempenhar um bom trabalho, ou qualquer outra coisa que você queira. Então, como desenvolver? Estabelecimento de metas claras. Defina objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Então, defina esses objetivos, né, na sua trajetória, né? O que eu tenho ali como objetivo para minha vida, para minha carreira, né? Às vezes na vida pessoal também eu tenho um objetivo também. É importante também que sejam objetivos atingíveis e mensuráveis. A gente tem uma tendência muito grande a se comparar, né? Então, muitas vezes a gente traça um determinado objetivo porque uma outra pessoa traçou, porque outra pessoa se deu bem naquele objetivo, alcançou, mas
talvez aquilo não seja o que eu gosto de fazer, não seja um assunto do meu interesse. Então, estabeleça aquilo que faça sentido para você realmente. Estabeleça um prazo, né? E não, obviamente que podem surgir algumas circunstâncias que você não consiga cumprir com esse prazo, mas defina um prazo para que você consiga se organizar melhor, você consiga estabelecer ali etapas para esse objetivo. Celebração de pequenas vitórias. Então, reconheça e comemore seus progressos e conquistas, mesmo as menores. Então, aqui a gente aqui mostra que não só, né, o atingir um determinado objetivo é importante, mas também reconhecer também o processo, né? Então, muitas vezes uma atividade ou algo que você ontem, né, não conseguia, né, fazer no seu trabalho ou em alguma outra esfera, e você se vê hoje conseguindo fazer, às vezes sem ele pedir ajuda, sem um suporte ali, isso é uma conquista, mesmo que pequena, né, já é uma conquista. Então, reconheça, né, essa conquista, celebre essas pequenas vitórias. Isso faz com que a gente se sinta mais motivado realmente a continuar, a seguir ali no que a gente deseja. Manutenção do foco. Então, mantenha o foco nas suas metas e revisite-as regularmente para assegurar que está no caminho certo. Então, não só definir, né, essas metas, que é muito importante, mas também se assegurar de que você está realmente no caminho certo. Então, tenha foco nessa meta, né? Então, porque quando você tem esse foco, todas as suas escolhas, as suas decisões, elas vão ser moldadas, elas vão ser voltadas para esse foco. Então, quando você tem esse objetivo, né, você deve seguir nele. Então, sempre esteja ali alinhado com esse objetivo. O próximo é empatia, que a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, entender seus sentimentos e perspectivas e usar essa compreensão para guiar nossas ações. Então, já tem até outros treinamentos sobre esse assunto, mas essa capacidade realmente de eu me colocar no lugar do outro, né, de eu conseguir validar os sentimentos do outro, conseguir ouvir ele de forma ativa, né, o que o outro está sentindo, o que ele está pensando, e mostrar que aquilo é importante, né, que muitas vezes a gente, naturalmente, muito comum do ser humano, a gente só ouvir por ouvir, né, ou a gente só ouvir pensando no que a gente vai falar, ou pensar que aquilo não é importante, mas realmente mostrar que aquela opinião, que aquele posicionamento da pessoa é importante, e que aquilo pode sim contribuir de alguma forma, por mais que você não concorde, né? Então, aquilo de alguma forma pode contribuir ali para o seu crescimento ou acrescentar alguma coisa no que você já pensa, o que você já tem ali formado como opinião. Então, como desenvolver? Ouvir ativamente, então prestar atenção plena ao que os outros estão dizendo, sem interromper, né? Não só ouvir por ouvir, né, o que a outra pessoa está dizendo, mas realmente estar ali ativamente, né, prestando atenção, né, no que ela está querendo dizer, sem interrupções. Observar a linguagem corporal, então interprete sinais não verbais para entender melhor as emoções dos outros. Então, muitas vezes a pessoa ela pode não se expressar verbalmente, não falar algo, mas, por exemplo, em alguma conversa, né, que você esteja tendo com essa pessoa, que ela tem algum comportamento de se esquivar, né, ela começa a se virar, né, ou virar o rosto, você identifica que aquela pessoa naquele momento ela não quer conversar sobre aquilo, não quer falar sobre aquilo. Então, nesse momento você consegue dar um tempo para ela, olha, então pode respirar um pouco, sai um pouco, depois a gente volta nesse assunto. Então, observar também os sinais que a pessoa dá. Né? Isso também é se colocar no lugar do outro, entender que naquele momento aquela pessoa não quer conversar. Né? Isso é um exemplo. Demonstrar compreensão.
validar os sentimentos dos outros e mostrar que você entende e se importa com as suas experiências. Então, se mostre uma pessoa compreensiva, né? Uma pessoa que tá ali realmente para ouvir e compreender o que aquela outra pessoa está dizendo. Como eu falei anteriormente, por mais que você não concorde, por mais que esteja muito longe, né, daquilo que você acredita, ouça, né? Ouça, valide os sentimentos, né? Porque aquilo que ela está falando pode lhe contribuir, né, com o seu posicionamento. E o próximo são as habilidades sociais. São a capacidade de gerenciar relacionamentos de forma eficaz, navegando por diferentes situações sociais e construindo conexões saudáveis. Então, as habilidades sociais é algo muito geral, assim, que define as nossas interações sociais, relacionamentos interpessoais. Então, a forma como eu ajo ali socialmente, né? Se eu sou uma pessoa colaborativa, né, no ambiente de trabalho, né, uma pessoa que se comunica de uma forma bem, tudo isso são habilidades sociais que a gente consegue desenvolver ao longo do tempo. E a o primeiro ponto assim, de melhoria que a gente pode fazer, né, para desenvolver habilidades sociais é o treinamento em comunicação. Então, participar de cursos e workshops para melhorar suas habilidades de comunicação. A gente já tem, inclusive, muitos treinamentos aqui no nosso programa de desenvolvimento humano organizacional, que são sobre temas de comunicação, técnicas para desenvolver a comunicação, melhorar a comunicação. Então, se você tem interesse, a gente já tem aqui cursos e treinamentos que abordam sobre esse assunto e que é uma habilidade social muito importante, você conseguir se comunicar de uma forma clara, assertiva com as pessoas. Então aqui nesse pilar, ele diz que as habilidades sociais são muito importantes ali para desenvolver a inteligência emocional. E a comunicação é uma delas. Prática de feedback construtivo. Aprenda a dar e receber feedback de forma que promova o crescimento. Então, você conseguir ali, pontuar para o seu colega, para o seu liderado, para o seu colaborador, né, pontos de melhoria, pontos que ele pode melhorar, né, que vai contribuir para o crescimento dessa pessoa é muito importante para que ela consiga entender o caminho que ela está indo, né? Então, nesse caminho eu estou indo certo, nesse aqui acho que eu posso melhorar isso, isso e isso. Então, o feedback é muito importante e também aprender a receber esse feedback, né? Então, eu vou receber de uma forma aberta, né? Entender que realmente eu tô ouvindo isso porque eu realmente preciso melhorar. Então, essa prática de feedback ajuda muito a melhorar nossas habilidades sociais. Participação em atividades de equipe. Engajar-se em projetos colaborativos para fortalecer os laços e melhorar a dinâmica do grupo. Então, por exemplo, a gente vê desde cedo, quando a gente entra no colégio, na escola, geralmente os professores eles já colocam ali, mesmo que sejam crianças ou adolescentes, já colocam eles para trabalhar em grupo, né? Então eles dão uma atividade e realizam um grupo, né, ali que eles vão precisar chegar ali no mesmo resultado, né? A entrega desse trabalho. Então, desde bem cedo eles já desenvolvem aí os alunos, né, para que futuramente eles consigam trabalhar bem em equipe, né, consigam ali delegar funções, delegar atividades, melhorar realmente a dinâmica do grupo, para que futuramente sejam colaboradores que saibam trabalhar em equipe em uma empresa. Então, participar dessas atividades em grupo, né, para você entender a dinâmica e conseguir desenvolver essa habilidade. E agora, aplicando de fato a inteligência emocional no trabalho. Então, desenvolver a inteligência emocional no ambiente de trabalho traz múltiplos benefícios,
incluindo a melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade e redução de conflitos. Então, aqui ele diz que quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente consegue atingir um clima de ambiente melhor. Então, aquele clima de um departamento, de uma equipe se torna mais leve, se torna mais colaborativo, né? Quando as pessoas elas conseguem, por exemplo, regular as emoções delas, quando elas conseguem identificar suas próprias emoções, conseguem ter empatia também, conseguir ouvir o outro, conseguir também se colocar no lugar do outro, conseguem desenvolver habilidades sociais. Então, tudo isso, né, faz com que o clima organizacional da empresa, da equipe, mude, se torne melhor, tenha uma melhoria. Aumento da produtividade também. Então, a gente consegue produzir melhor, né, quando a gente consegue desenvolver essa inteligência emocional, quando a gente consegue regular nossas emoções, a gente consegue produzir melhor. Redução de conflitos, né? Por exemplo, a gente consegue se comunicar, consegue pensar antes de agir, tudo isso que eu falei anteriormente, a gente reduz conflitos, né? Muitas vezes vira realmente uma bola de neve, né? Eu não consigo regular, né, por exemplo, o meu estresse, e aí eu ajo com impulsividade, né, tenho uma fala, uma resposta agressiva, por exemplo, e aí isso já gera, né, um conflito ali, e tudo realmente vai se tornando ali uma bola de neve, então reduz muitos conflitos. E quais são as estratégias, né, para aplicar a inteligência emocional no ambiente de trabalho? A primeira é promover um clima de confiança. Então, crie um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar suas emoções e opiniões. Então, fornecer, né, para as pessoas ali no dia a dia, na rotina, um ambiente confiável, né, que as pessoas consigam se expressar suas opiniões, suas emoções, né? Se você vai se tornando assim, uma pessoa muito fechada, assim, muito que não, por exemplo, aceita muitas opiniões, né? Não permite que as pessoas se expressem abertamente. Isso vai tornando um clima de pouca confiança, né? Eu sinto que eu não posso me abrir com você, eu sinto que eu não posso me expressar a minha opinião com você. Então, realmente regular, né, as emoções, tornar esse clima mais confiável para que as pessoas elas consigam ter essa liberdade de se expressar mesmo. O segundo é incentivar a comunicação aberta. Então, fomente uma cultura de comunicação transparente e honesta. Então, é muito importante essa comunicação transparente, né? Ter essa transparência para poder falar o que realmente você está sentindo, né? O que você está pensando, né? Ou o que você está precisando naquele momento. Ser realmente honesto. Então, incentivar essa comunicação mais aberta. Eu posso falar com você com liberdade. Assim, eu realmente tenho essa confiança de me comunicar com você. E o terceiro é oferecer suporte emocional. Então, esteja disponível para apoiar emocionalmente seus colegas, demonstrando empatia e compreensão. Então, é muito comum, assim, a gente observar algum colega de trabalho um dia mais estressado, mais ansioso, por motivos pessoais, profissionais. Então, esteja aberto ali realmente para apoiar. Muitas vezes a gente tem uma tendência a colocar aquele problema como se fosse só da pessoa, mas aquele comportamento da pessoa, aquela emoção da pessoa, ela pode impactar toda uma equipe, assim, né? Porque se ela se sente estressada, ou alguma outra emoção que ela esteja ali experimentando naquele momento, vai influenciar, né? Vai influenciar meu outro colega, e o meu outro colega, e o outro. Então, se tratando de uma equipe, né, realmente, oferecer esse suporte emocional é muito mais interessante, né? Que eu consigo
mesmo que eu não consiga ali ajudar de fato aquela pessoa a melhorar, resolver o problema, eu vou oferecer um suporte emocional, né? Olha, eu vou te apoiar, vou acolher esse sentimento seu, vou ouvir você. Então, oferecer suporte emocional também é muito legal para que as pessoas consigam realmente andar lado a lado ali numa equipe. E agora, eu vou apresentar um vídeo aqui para vocês do próprio Daniel Goleman, que a gente vem falando aqui, né, sobre tudo que ele desenvolveu sobre a inteligência emocional. Ele vai falar um pouco sobre a inteligência emocional no trabalho, né, qual a importância de desenvolver também o QE, né, que é o coeficiente emocional, como também algo importante além do QI, né. Então ele vai falar um pouquinho sobre tudo isso que sobre tudo isso que eu comentei aqui com vocês. Vamos lá. O que eu gostaria de fazer é compartilhar com você como a inteligência emocional pode nos ajudar a sermos melhores. E porque esse é um conjunto de habilidades particulares que vai ajudar você ao longo da sua trajetória a ter inteligência emocional. Ser gerentes melhores, pessoas melhores, ter melhores relacionamentos. E eu vou entrar aqui em detalhes bem interessantes. Eu passei a manhã de ontem, inclusive, com o CEO de um grande banco na Austrália, com toda ali a sua equipe e pessoal de alto potencial. Eles estavam treinando a nova geração também da alta liderança. Eles queriam aprender sobre inteligência emocional e liderança. A razão era que não apenas cada um desses executivos estava tentando melhorar a si mesmo nesse quesito, mas eles queriam fazer isso juntos. Trazer toda a organização junto e fazer isso, eles poderiam crescer o seu negócio. Na verdade, essa é uma decisão estratégica. Existem dois tipos de estratégia. Você sabe, uma é voltada para fora, outra voltada para dentro. A voltada para fora, ela foi incorporada pelos executivos do BlackBerry. Alguém aqui tem um BlackBerry? Exatamente, esse é o ponto. Eles puderam ter um produto maravilhoso por muito tempo. Eles foram os pioneiros na área de smartphones. E só que nesse espaço de tempo eles conquistaram o mercado, até que outra coisa começou a acontecer. Os smartphones começaram a ser desenvolvidos pela Apple e pela Samsung. E não esperavam que isso acontecesse tão rápido assim. Eles começaram a aparecer aqueles teclados maravilhosos, né? Em 2007, houve um pequeno anúncio na revista Time, que ela falava que tinha uma nova palavra na língua inglesa, que chama puzzle, que é intrigado ou chateado, sabe? É como que quando alguém se sentia quando tirava um BlackBerry do bolso para conversar com alguém. As coisas mudaram, as pessoas mudaram, as pessoas sentiam-se fracassadas quando tiravam o BlackBerry. Olha só, os caras dominaram 10 anos no mercado. Mas uma outra abordagem estratégica voltada para fora, que Steve Jobs fazia muito bem, de forma brilhante, ela começou a trazer essa novidade e foi capaz de mudar ali toda a concorrência. Então, a inteligência emocional ela pode parecer contraintuitiva, mas eu vou trazer argumentos aqui para nos tornarmos melhores nisso. Eu comecei a perceber a importância da inteligência emocional anos atrás. Eu fui para a faculdade, eu cresci em uma cidade agrícola do interior da Califórnia, e é uma cidade assim, os arredores aqui, inclusive de Perth, me lembro bem de onde eu cresci. Essa cidade, ela não era assim muito promissora. De qualquer forma, eu consegui entrar na faculdade mais competitiva da América, porque eles queriam diversificar, eles queriam um garoto que fosse de uma escola pública, em vez de uma escola preparatória, assim, de elite, sabe? Enfim, eles queriam diversificar. Então, eu me encontrei em uma faculdade top e conheci um cara que tinha notas perfeitas. Em todas as áreas da faculdade, ele era brilhante, o cara. QI muito alto. Mas ele tinha um problema.
O problema era que ele não conseguia se levantar de manhã para poder pegar ali as provas, os papéis e fazer o que tinha que ser feito. Ele demorou 8 anos para tirar o diploma. Ele era brilhante, ele tinha um QI alto, mas ele não controlava algumas coisas que eu descobri anos depois. 20 anos depois, da nossa turma teve um encontro e eu conheci um cara que não era um aluno muito brilhante, não. Ele era bem médio, bem mediano, mas ele era um ser humano fantástico. Ele era o tipo de pessoa com quem você gostava de passar tempo, sabe? Ouvir, um cara gentil. 20 anos depois, ele era vice-presidente sênior de uma empresa que era assim, a mais promissora no setor de TV a cabo. E depois, na reunião de 40 anos, eu conheci o resto da história. Ele tinha saído, né, daquela empresa, ele abriu sua própria empresa, tornou o CEO, né, dessa empresa e vendeu ela no pico. Ele fez algo, do ponto de vista de todos, as pessoas que moram na minha cidade, que é algo que mostra que uma pessoa tem sucesso. Ele morava no campo de golfe, na Flórida. Então, ele tinha muita inteligência emocional, não muito QI. E isso faz muito sentido para mim. Então, bom, o que a gente vê nesse vídeo? A gente vê que ele conheceu ali duas personalidades, né? Duas pessoas diferentes ali na época da faculdade. Uma pessoa, né, um colega, ele era muito inteligente, ele tirava apenas notas boas, tinha um desempenho ótimo e o QI dele era muito alto. Porém, ele não conseguia ali desenvolver habilidades sociais, né? Ele não conseguia ali, realmente, não tinha um QE, né? Um coeficiente emocional bom, né? Nas suas formas ali realmente de convivência não eram muito boas. Agora, outro colega, né, que ele já conheceu, ele era um aluno mediano, né? O seu QI não era muito bom. Porém, como ele mesmo fala, ele era um ser humano fantástico, aquela pessoa que você passaria horas conversando, uma pessoa muito agradável, né? E que posteriormente, né, ali depois de alguns anos, ele conseguiu alcançar, né, uma posição de vice-presidente de uma empresa muito renomada de TV a cabo, né? Então, esse comparativo que ele faz é realmente para a gente conseguir entender tudo isso que ele traz, né, da importância de você conseguir desenvolver não só o QI, né, não só essa inteligência, as competências técnicas, mas também as suas habilidades emocionais, a forma como você regula, né, suas emoções, como as suas habilidades sociais, a forma como você convive com as pessoas, a forma como você se comunica, também contribui para o seu sucesso, né? Então, essa pessoa, esse colega dele, não tinha um QI muito alto, porém, ele chegou a uma posição muito boa, né? E tinha um coeficiente de emocional muito bom, né? Então, aqui mostra a importância não só, né, do QI. Agora, partindo aqui para algumas perguntas, para a gente já ir finalizando, umas perguntas para reflexão, para a gente refletir sobre tudo isso todos esses conceitos, tudo isso que eu trouxe aqui hoje. Como que a autoconsciência e o autocontrole podem impactar suas interações e decisões diárias no ambiente de trabalho? Então, a autoconsciência a gente viu que é como a gente identifica nossas próprias emoções, né, como a gente olha para nós mesmos. E o autocontrole é como a gente regula nossas emoções. Então, como que essas duas coisas elas podem impactar nas suas interações e decisões diárias no seu trabalho hoje, né? Então, como que isso realmente está impactando aí no seu trabalho? A segunda reflexão é de que maneira a empatia pode melhorar a comunicação e a colaboração na sua equipe. Então, a empatia a gente viu muito que é se colocar no lugar do outro, né? Ter essa capacidade de ouvir ativamente o outro,
se mostrar disposto, né, a ajudar, a ouvir, e como que melhorando, né, essa comunicação, como que tendo essa empatia pode melhorar a colaboração, né, da equipe, né? Então, como que eu consigo ali desenvolver a empatia hoje para que eu consiga melhorar a colaboração da minha equipe? Então, quais habilidades, e a terceira, né, quais habilidades sociais você gostaria de desenvolver mais e como isso pode beneficiar sua carreira e dinâmica da sua equipe? Então, se possível, se também quiser, você pode anotar, né, quais habilidades sociais você acha que você pode desenvolver hoje, que você precisa desenvolver mais hoje em dia, né, e como que essas habilidades elas podem trazer benefícios ali na sua carreira, né, na sua dinâmica da sua equipe. Então, Luana, eu acho que eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso me comunicar melhor, eu acho que eu preciso ouvir mais, eu preciso ouvir mais ativamente, eu preciso regular a minha ansiedade. Então, tudo isso, né, se possível, anote ali, né, para que fique realmente ali como objetivo para você realmente melhorar, você começar a ir trabalhando e se observando, né, sobre em quais momentos que você sente isso, que você acha que você pode ali realmente melhorar. E aqui, por final, a gente tem uma frase, né, do próprio Daniel Goleman, que é: o que realmente importa para o sucesso, caráter, felicidade e conquistas ao longo da vida é um conjunto definido de habilidades sociais, não seu QI. Então ele fala aqui que o seu caráter, né, como pessoa, a sua felicidade, né, se você se mostra feliz, se você realmente está feliz onde você está, né, ou se você se sente feliz no caminho em que você está, e as suas conquistas, né, o que você vai conquistando ali ao longo da sua vida, tudo isso é um conjunto, né, de habilidades sociais que são muito importantes para o seu sucesso, né, e não o seu QI, né, então tudo isso vai influenciar muito no dia a dia, vai influenciar muito na sua trajetória ali para alcançar o sucesso, né, que você identifica. Então, não só o QI é importante, né? Então, não só desenvolver as competências técnicas, mas também se atentar a essas competências comportamentais, né? Essas habilidades sociais, desenvolver inteligência emocional no trabalho. Então, tudo isso é muito importante, né? E que é legal a gente estar sempre atento aí para melhorar cada vez mais, né? E contribuir para o nosso crescimento profissional e também pessoal. E é isso, pessoal. Hoje o nosso treinamento foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo treinamento.